Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui na companhia do professor Paulo Bacelar para falar tudo o que você precisa na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo, tapete vermelho estendido para você e para os nossos ouvintes. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, bom dia a nossa equipe aqui do programa Alerta Geral. Estamos prontos aqui para começar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Então eu quero saber se você está mesmo pronto, porque a primeira pergunta é da Neuda em Camusim. Fiz um exame de imagem e descobri que tenho endometriose. Sou cadastrada como agricultora, tenho 37 anos de idade e todos os documentos da atividade agrícola. Eu tenho direito a algum benefício? Qual é o recado para a Neuda em Camusim, professor Paulo Bacelar? Olha, é importante ter essas provas, né? Porque ela vai ter que dar entrada no meu INSS, pelo meu INSS, e juntar as provas no início do processo. É importante já juntar essas provas no início do processo e fazer a autodeclaração rural, que também é muito importante, Luzenor. Aquela declaração rural que antes era feita pelo sindicato, hoje é feita pelo próprio segurado e pode ser feita de forma digital pelo site do INSS. Boa dica, Neuda. Então siga esses caminhos aí recomendados pelo professor Paulo Bacelar, que os benefícios virão com segurança. Logo no início da nossa conversa aqui, eu deixo um recado para você. O nosso WhatsApp é o 085 992734353. José em Icó, sou pedreiro, já tenho 22 anos de contribuição e 64 anos de idade. Será que já posso pedir a minha aposentadoria? E quando me aposentar, é o meu salário de categoria? Já tem algumas perguntas, até no programa passado, falando também sobre a questão da categoria. Não, o salário que a pessoa recebe na aposentadoria não é ligado à sua última categoria a qual você se aposentou. Então, por exemplo, se a pessoa é enfermeira, ela vai ter, vamos dizer que ela tem um teto da enfermeira, né? E o teto não, o piso da enfermagem, e na hora da aposentadoria ela se aposente com valor menor. Por quê? Porque a aposentadoria é calculada na média de contribuições de todo o seu período contributivo, desde 94 até a data da aposentadoria. Então não se aposenta com o salário da última categoria e nem é reajustado também de acordo com a categoria. Agora, o José, ele só se aposenta daqui a um ano, quando fizer 65 anos de idade. Então, José, você já tem o tempo necessário para aposentadoria, que é de 15 anos no mínimo, mas ainda falta completar a idade de 65 anos. José, creio que essa explicação tenha sido bem abrangente para você compreender os valores ou o tamanho do benefício que você terá e também as condições para pedir a aposentadoria. Helênio está em Brasília e faz a seguinte pergunta: meu filho vai completar 18 anos, quero pagar o INSS, como posso fazer? Ele é estudante. Aí o Helênio aproveita para dizer o seguinte: adoro esse programa, vocês estão de parabéns. Valeu, Helênio, pela força que você nos proporciona com essas palavras. E ele quer saber também, nesse caso, professor Paulo Bacelar, qual é o código que quem tem 18 anos de idade, como é o filho do Helênio, pode fazer a contribuição para o INSS? Olha, é importante, né, já pensar na proteção previdenciária aí dos estudantes. Por lei,
O estudante é considerado segurado facultativo, porque não exerce nenhuma atividade remunerada, então ele pode sim começar a contribuir como segurado facultativo. Isso pode ser até a partir dos 16 anos, já pode contribuir como facultativo. E como ele é muito novo ainda, valeria a pena ele começar pela proteção previdenciária a contribuir no valor de 11% do salário mínimo, que é o plano simplificado de previdência, já que ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade. Então ele pode contribuir no código 1473. Se ele não tem o PIS ainda, nem o NIT, ele pode fazer o seu NIT, o seu PIS, cadastrando-se na Previdência, no site do INSS, no meu.inss.gov.br, fazer o cadastro e ele vai ter um número, que é o número de inscrição do trabalhador, que a gente chama de NIT. E com esse NIT, ele pode emitir a sua guia de pagamento da Previdência Social, a GPS, e ele pode começar a contribuir no código 1473, que é de 11% sobre o salário mínimo. Toda essa explicação, professor Paulo Bacelar, se retrata em uma recomendação que você sempre nos traz aqui: planejamento previdenciário. E o planejamento começa desde cedo e diante dessas informações tão preciosas, você que pode, quer e se antecipar nas contribuições da Previdência Social, já pode fazê-lo a partir desses dados, dessa explicação, desse esclarecimento do professor Paulo Bacelar. Um ouvinte que não quis se identificar, mora em Uruburetama, nos acompanha pela FM Agora 104.1, na região do Vale do Curu. Ela diz: meu esposo recebe BPC, somos 3 aqui em casa, ele, meu filho e eu. Eu recebi o Bolsa Família antes e não recebo mais, já fui no CRAS e dizem que não dá, porque não é compatível. E aí, professor Paulo Bacelar, você sempre tira dúvida aqui sobre as pessoas que têm BPC e querem saber se recebem ou não o Bolsa Família. Pode acumular, professor Paulo Bacelar? Bom, o BPC, ele não é motivo para a cessação do benefício do Bolsa Família. O que cessa o recebimento do Bolsa Família seriam outros critérios, como renda familiar, como número de pessoas na mesma casa. Então, isso deve ser levado em conta na hora de fazer o pagamento do BPC, do Bolsa Família. Mas não simplesmente porque recebe um BPC e vai cessar o Bolsa Família. Se a pessoa tiver com o Bolsa Família cessado por conta disso, ela deve procurar a Defensoria Pública, que é o órgão correto e mais indicado para que a pessoa possa recorrer dessa decisão do CRAS de cessar o Bolsa Família. André, em São João, no Paraná. Olha como vem de longe essa pergunta. Trabalhei 9 anos em uma empresa privada. Hoje trabalho há 18 anos como agente de endemias. Já tenho 63 anos de idade. Tenho o direito de me aposentar agora? Nesse caso, professor Paulo Bacelar, vai levar em conta, há poucos minutos você respondeu a uma pergunta sobre o tipo de benefício em relação à categoria. Mas nesse caso do André, ele se aposenta como agente de endemias, já pegando o novo piso salarial da categoria? Não, se ele é do regime geral de previdência, ele não existe aposentadoria no regime geral de previdência, no INSS, por categoria. Então você se aposenta e vai levar em conta os salários da pessoa desde julho de 94 até hoje, né? Até a data da aposentadoria. Então nesse caso aí não. No mesmo caso do amigo de Icó, também ele precisa completar a idade, 65 anos de idade. Então, ele, mesmo sendo agente de endemia, ele não completa os 25 anos, por exemplo. Se ele fosse ter uma aposentadoria especial, ele teria que ter 25 anos de contribuição. No caso dele, ele não tem, só de agente de endemia, né, com exposição a algum agente nocivo. Então, ele vai se aposentar na regra geral com 65 anos de idade, já que ele tem um mínimo de contribuições que é de 15 anos para poder pedir aposentadoria. Linha direta para a sua mensagem, é o 085 99273-4353. José Fábio está no interior do Ceará com a seguinte dúvida: tenho 60 anos de idade, contribuí por 20 anos, fiquei no auxílio doença por 4 anos e depois foi negado o meu pedido de benefício, não dei mais entrada. Tenho depressão, ansiedade e diabetes, tenho direito à aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, esses 4 anos de auxílio-doença incorpora aos 27 anos de contribuição. Nesse caso, o Fábio já poderia somar 31 anos junto ao INSS? Veja, mesmo que ele tivesse os 31 anos de contribuição, ele ainda não teria os 100 pontos agora em 2023. E também não teria 63 anos de idade
com 35 de contribuição para poder pedir aposentadoria na regra de pontos com idade mínima. Então, hoje ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas ele pode requerer um restabelecimento desse auxílio-doença que foi negado ou requerer novamente um outro auxílio-doença, caso ele não tenha pedido prorrogação desse benefício. Se ele não pediu prorrogação e o benefício foi cessado, ele tem que requerer novamente um novo benefício. E lembrando, os benefícios por incapacidade, como esse auxílio-doença, ele só conta para tempo de contribuição, só para somar o tempo, se ele for intercalado com períodos de trabalho. Então, se ele cessar o benefício de auxílio-doença, ele voltar a contribuir, aí ele tem direito a contar esse tempo de auxílio-doença como tempo de contribuição. Nesse caso, só repetindo, o José Fábio vai garantir a aposentadoria apenas aos 65 anos de idade. Perfeito, 65 anos de idade, ou se ele requerer um novo benefício por incapacidade e verificar que há incapacidade permanente, ele pode se aposentar por invalidez antes dos 65. Chega mais pergunta, agora a dúvida é do Sérgio em Fortaleza. Recebi um auxílio-doença por 3 meses e recebi os atrasados em 2019. Daí pra cá, ou de lá pra cá, fui fazendo perícia, mas não consegui nada ainda. Já botei meus papéis no advogado, eu tenho problema de bursite, tendinite e artrose no dedo. Sinto dores nas mãos, em dormência. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se é possível eu conseguir um outro tipo de benefício, o auxílio-doença. Sim, sempre é possível. Agora, como eu sempre falo aqui para os nossos ouvintes, o que vai garantir o direito a um auxílio-doença não é a própria doença, é a incapacidade para o trabalho. E o que determina a incapacidade para o trabalho é um laudo médico, um atestado médico, né, um bom médico que vá fazer a sua análise e diga que mostre no processo, no documento, no laudo, que você está incapacitado para o trabalho. Você pode requerer novamente, mesmo já tendo sido negado anteriormente. Vamos continuar falando sobre esses benefícios do INSS que dão garantia às pessoas que com carteira assinada solicitam o auxílio-doença. Agora a dúvida é da Edilene em Boa Viagem. Tenho 3 hérnias de disco, 5 bicos de papagaio, artrose e escoliose na coluna. Por 4 vezes foi negado o meu pedido de auxílio-doença. Sou agricultor e não consigo trabalhar. O que devo fazer para conseguir meu benefício? Tenho 45 anos. E aí, professor Paulo Bacelar, qual é o caminho para a Edilene em Boa Viagem? Olha, é tentar novamente, né, com um novo laudo, com um novo atestado médico, requerer novamente o auxílio e, se caso for negado, entrar na justiça também. Linha direta, anote aí bem direitinho e quando você nos encaminhar a mensagem, coloque o nome da cidade em que você se encontra, 085-99273-4353, Elvis, em Fortaleza. Nome de cantor famoso, né, professor Bacelar? E que você gosta tanto nessa linha musical, né? É o rei do rock. Elvis, minha mãe recebe o BPC. Ela tem direito ao auxílio Bolsa Família? Se sim, se a resposta for positiva, o que fazer e como fazer, professor Paulo Bacelar? Você já falou sobre esse assunto aqui hoje. Ela deve requerer no CRAS, o Bolsa Família. O fato dela receber BPC não impede ela receber também o Bolsa Família, mas vai depender da renda familiar total da sua casa. E aí o CRAS é que vai analisar. Mais uma dúvida nessa área, porque o Lindomar, no Rio Grande do Norte, diz que é titular do benefício do BPC do filho. Aí ele pergunta, com essa situação, o meu Bolsa Família vai ser cancelado? O que faço para requerer o Bolsa Família? Você acabou de dar uma explicação sobre Bolsa Família, mas eu faço questão, professor Paulo Bacelar, que você se aprofunde ainda mais nesse assunto, porque no sábado passado você falou aqui sobre curador, sobre curatela, sobre tutor e assim por diante. O caso dele, do mesmo jeito, o fato de receber o BPC ou uma aposentadoria, ou até mesmo a pessoa trabalhar, não impede de receber o Bolsa Família. Vai depender de várias situações, é uma coisa bem complexa, né? E você deve, no caso de ter negado o seu Bolsa Família, você deve procurar a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública da União, que fica aqui em Fortaleza, na Avenida Barros, Costa Barros, né? Na Avenida Costa Barros.
você deve Na procurar... Rua Costa Barros, no bairro da Aldeota. Na Aldeota. Você deve procurar o núcleo de direito previdenciário lá da Defensoria, que eles vão entrar com ação para restabelecer o seu benefício. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, a pergunta que foi feita pelo nosso ouvinte Lidomar, no Rio Grande do Norte, ele também lá pode ir na cidade ou na cidade como onde ele é do tem Rio Grande do Norte, sede a Defensoria Pública. Esse é o caminho. Desculpa, eu falei o endereço aqui em Fortaleza, né? Com as perguntas que a gente recebe mais, mas lembrando aqui que o colega é do Rio Grande do Norte, grande estado. Então, ele deve procurar a Defensoria Pública da União, não é a Defensoria Pública do Estado, é da Defensoria Pública da União, aí na cidade onde ele mora. A Josefa Gomes está aí coladinha na nossa FM 97.5, a Papagaio FM, dizendo o seguinte: tenho uma filha com problema de visão e já dei entrada no pedido do BPC. Já foi feita a perícia médica e a assistente social veio aqui em casa, mas diz que faltaram algumas perguntas, ou melhor, só faltaram algumas perguntas. É possível ela vir outra vez aqui, professor Paulo Bacelar? Essa presença da assistente social, ela se aprofunda numa espécie de investigação, de pedido de informações sobre o perfil das pessoas, tanto do ponto de vista social quanto econômico, para saber se elas recebem, podem ou não receber o BPC. No caso do BPC, é uma análise biopsicossocial, ou seja, existe a questão da renda, como já expliquei aqui, renda per capita tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo, e também tem a questão social, renda com questão social. A pessoa pode ter uma renda alta, relativamente alta, que ultrapasse 1/4 do salário mínimo, e aí a justiça ela relativiza, ela diminui o efeito dessa renda. Ela vai analisar a questão social, como a pessoa mora, se ela tem saneamento básico, se ela tem acesso a transporte, acesso fácil a poder trabalhar e tudo. Então, desse caso, a assistente social vai na casa da pessoa para saber como realmente é a realidade daquela pessoa. Então, ela deve aguardar a análise da assistente social e aí o juiz irá decidir se aquela pessoa tem direito ou não ao BPC. Patrícia, em Fortaleza, eu tenho muita fobia que me atrapalha para eu trabalhar fora. Não consigo ficar em um local fechado, por isso não trabalho, só pago o INSS. Mas estou com apenas 5 anos de contribuição. Tenho como receber auxílio antes do tempo? Só se ela tiver com problema de saúde que a impeça de trabalhar, tem que ter um laudo que diga que ela está incapacitada para o trabalho, ela pode pedir o auxílio-doença antes de pedir a aposentadoria. Que só vai se dar com 62 anos de idade, quando ela tiver 15 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, no seu histórico como funcionário do INSS ou advogado militante na área previdenciária, passou pelas suas mãos algum caso de beneficiária ou beneficiário, segurado ou segurado da Previdência Social, que chegou a receber algum auxílio por conta de fobia? Sim, é possível. É como eu digo, a doença em si, ela não dá direito ao benefício. O que vai dar direito é a incapacidade para o trabalho. Se qualquer doença estiver impossibilitando a pessoa de trabalhar, ela terá direito ao benefício. Por isso que não dá para dizer assim, João tem o mesmo problema de Maria. João tem o direito do benefício concedido, Maria não. Por quê? Porque cada um vai ser analisado de um jeito. Aquela fobia pode atrapalhar João de um jeito que não atrapalha Maria de trabalhar. Então, vai depender muito de cada pessoa, de cada relação que ela tem com a sua vida. Professor Paulo Bacelar, vou insistir nesse assunto, porque para mim a fobia é uma doença grave na vida de muita gente, Brasil afora. E embora você diga que não tenha tido, ou não lembra de algum caso de fobia, né, para concessão de auxílio, mas a fobia tem classificação entre as doenças listadas pelo Ministério da Saúde para efeito na área previdenciária? Não. O que existe lista na área previdenciária é lista para aposentadoria por invalidez e para aposentadoria por invalidez não. Para recebimento de 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez. O resto, Luciano, não existe lista de doenças. Vou repetir aqui. O que vai dar direito ao benefício é a sua incapacidade para o trabalho decorrente daquela doença. Então, a doença A pode, na pessoa A, pode não ter a mesma incapacidade para o trabalho que essa mesma doença na pessoa B.
Então vai depender muito de cada pessoa, o nível dessa fobia. Se ela não consegue sair de casa, se ela não consegue realmente trabalhar, ela vai ter direito ao benefício. Mais uma dúvida agora do Marcelo em Juazeiro do Norte. Quero saber sobre minha mãe. Ela é casada, civil e meu pai faleceu. Ela tem direito ao benefício dele? Minha mãe toma remédio controlado e não pode trabalhar. Ou seja, o Marcelo quer saber se a mãe herda a pensão por morte do pai. Sim, se o pai é segurado da Previdência, é aposentado ou contribui com a Previdência, e eles são casados há mais de 2 anos, ela terá direito ao benefício. Mais uma dúvida agora do Ronaldo em Fortaleza. Eu trabalhei por 4 anos e 3 meses em uma empresa e saí por conta que a empresa fechou. E não fecho 5 anos para mim poder ter acesso ao PIS. Então gostaria de saber se eu entrar em outra empresa, esses 5 anos que eu trabalhei podem somar para fechar os 5 anos de contribuição, ou seja, os 4 anos da empresa anterior podem ser usados para fechar os 5 anos e garantir o PIS, professor Paulo Bacelar. É possível? Sim, é possível. Toda vez que você trabalha e sai do seu emprego e continua trabalhando de forma ininterrupta, ele é somado ao tempo. Olha só o que diz o Ronaldo em Fortaleza. Esse é o melhor jornalismo do estado. Eu não perco por nada. De segunda a sábado estou ligado. Valeu, Marcelo, que é ouvinte não apenas aqui do especial Caminhos da Aposentadoria, com essa verdadeira aula sobre a área da Previdência Social, mas também no dia a dia com a participação do jornalista Beto Almeida aqui no Jornal Alerta Geral. Roberto em Trairi, ouvinte da FM 104.1. A minha namorada Maria do Socorro tem 4 anos como professora na prefeitura e saiu agora. Ela está trabalhando em uma empresa desde 2001. Você pode me responder quanto tempo falta para ela se aposentar? Tem 51 anos de idade. Essa resposta é fácil, né, professor Paulo Bacelar? É. Até o Marcos Sulan pode responder. Ela vai se aposentar com 62 anos de idade e ter completado 15 anos de contribuição. Ou seja, Roberto, o Paulo Bacelar foi direto, sem meio termo. A sua namorada, hoje com 51 anos de idade, precisa esperar mais 11 anos, aos 62 anos de idade, já fez o dever de casa porque tem 4 anos de prefeitura, mais 22 anos de contribuição na iniciativa privada, porque começou a trabalhar em 2001, então o dever de casa na relação com a Previdência Social está feita. Agora tem que esperar esse tempo, e nesses 11 anos é recomendável que a namorada do Roberto continue contribuindo, professor Paulo Bacelar? Com certeza, porque mantém a qualidade segurado. E outra coisa, Luciano, quem trabalha não pode escolher contribuir ou não. Se ela trabalha, se ela exerce uma atividade remunerada, ela se torna obrigatória na contribuição previdenciária. Mais uma dúvida antes da pergunta, o número do WhatsApp é o 085 99273 4353. Cleia, em Oroz. Meu filho perdeu o pai, ele tem 16 anos de idade e a viúva conseguiu o benefício de pensão por morte. Eu abri um requerimento no INSS no nome do meu filho, que está com 1 mês e até agora nada, só em análise. Posso fazer algo? Esse prazo está dentro do que é legal para uma resposta do INSS, professor Paulo Bacelar? Não, o prazo seria de 45 dias, hoje é de 90 dias por conta de um acordo entre o INSS e o STF. Então, ela precisa aguardar o prazo de 90 dias. Passando de 90 dias, ela pode entrar com ação judicial. Ou seja, Cleia, pela resposta do professor Paulo Bacelar, ainda está dentro do tempo estabelecido pela legislação para o INSS dar uma resposta. Pereira, em Icó, trabalhei 23 anos de contribuição com 30% de periculosidade. Com quantos anos eu me aposento? Olha, periculosidade, por si só, não dá direito à aposentadoria especial. Ele precisa ter um PPP para a gente analisar a atividade da pessoa, o que é que ela com o que ela trabalha, para poder saber se enquadra ou não como tempo especial. Mesmo que enquadre com tempo especial, hoje, ele precisaria ter 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Tanto o homem quanto a mulher. 25 de contribuição com 60 de idade. Mais uma dúvida, professor Paulo Bacelar, a garganta ressecou, mas ele já está hidratado, pronto para responder a pergunta do Cícero em Fortaleza. Trabalhei durante 11 anos em uma empresa que dava direito à aposentadoria especial. Já tenho o PPP, tenho ao todo agora, nesse momento, 37 anos de serviço. Dá para conseguir uma aposentadoria especial? Ele não diz qual é a idade, mas com tanto tempo de contribuição, professor Paulo Bacelar. Já tem 25 anos de contribuição antes de 2019, como especial, já teria direito à aposentadoria. Passou disso, passou de 2019,
não tiver condições de comprovar atividade especial, ele terá que ter 65 anos de idade ou 60 de idade com 25 de contribuição como especial. Mas se não tiver especial, somente com 65 anos de idade. O canal está aberto para você, é o 085-99273-4353. Acioli Souza, em Maracanaú. Tive a carteira de trabalho assinada pela primeira vez em 1987 como cobrador de ônibus até 1995, quando passei a exercer a profissão de motorista de ônibus. Tive alguns intervalos, o maior de 2001 a 2004. Estou trabalhando novamente desde 2014. Tenho, pelo menos pelos cálculos, hoje 29 anos de contribuição e farei 57 anos de idade em janeiro. Pergunta: e a reforma da Previdência de 2019 tem efeito retroativo a quem teve a carteira assinada há tanto tempo? Estou de posse de todos os PPPs, diz ele também. Aí ele finaliza, professor Paulo Bacelar. Bom dia, obrigado. Quando é a melhor opção para que eu possa sonhar com a aposentadoria? 57 anos de contribuição, 20 de idade em janeiro de 2025 e 29 anos de contribuição. Qual é a matemática para o Acioli Souza? O motorista, ele se enquadra como uma atividade especial, e aí incluindo também o cobrador de ônibus, pode ser considerado também, por isonomia, até 28 de abril de 1995. Então ele pode ser considerado como especial. Depois disso, não. Então ele teria que ter um PPP para que analise, nesse PPP que ele diz que tem, analisar o nível de ruído, analisar a atividade que ele exerce no dia a dia, para saber se a gente poderia enquadrar como especial ou até converter o tempo especial em comum até 13 de novembro de 2019. A reforma da Previdência, ela retroage sim a quem ainda não tem direito adquirido. Então, mesmo que a pessoa tenha assinado carteira muitos anos atrás, ela vai surgir efeito para quem ainda não tem direito adquirido na data da reforma, que foi 13 de novembro de 2019. Então, no caso dele ainda, sem analisar os PPP, não dá para dizer se ele vai se enquadrar, mas se não for enquadrado como especial, ele terá que ter aí os 65 anos de idade, porque ele não vai fechar os 35 anos de contribuição com 65 de idade esse ano, para dar direito a 100 pontos para ele poder se aposentar esse ano. Se não der, ele vai passar, cada ano vai aumentar um ponto, ou então ele fechar os 65 anos e poder se aposentar por idade. Mais uma dúvida: Aparecida em Santana do Cariri. Você conhece Santana do Cariri, professor Paulo Bacelar? É a caminho de Campos Salles, a minha terra. Santana do Cariri, Salitre. Conheço Santana do Cariri, já estive lá no Museu de Paleontologia lá do município. Existe um dinossauro bem lá na pracinha ali perto do museu. É um museu que mostra lá os fósseis dos nossos antepassados, né? Os dinossauros, os insetos, tudo que gerou na época, muitos anos atrás. A gente lembra aí, verifica que ali, aquela região, Luciano, é um local onde tem um vale muito grande. Então ali, imagina ali, há milhões de anos atrás, dinossauros passando por ali pela região, e também que já foi até um oceano também, né? Que existem fósseis de peixes também naquela região. Então é uma região muito bonita, boa para se visitar. Riquíssima do ponto de vista cultural, econômico e também social. E aí um detalhe, né? Com tantas informações que o professor Paulo Bacelar nos traz, ele já é merecedor do título de cidadão cearense. Afinal, neste final de semana, o professor Paulo Bacelar começou ontem, sexta-feira, percorrendo o interior do Ceará, e nesse momento, hoje, sábado, ele está ali curtindo o friozinho da região da Ibiapaba. Olha, professor, dá uma passadinha lá na nossa FM 91, a nossa agora FM em Guaraciaba do Norte. Depois sobe a Guaraciaba, a Tianguá, passa também na 94.9. Mas antes de tudo isso, faz lá uma visita ao Vanderlei na FM 97.3 em Santa Aparecida, em Santana do Cariri. Na minha casa são 5 pessoas e de renda na casa tem apenas um aposentado, que é o meu esposo. Meu Bolsa Família foi bloqueado há 6 anos. E como eu devo fazer, professor Paulo Bacelar, para recuperar esse benefício? Ela tem que requerer novamente, né? E caso seja negada, ela procurar a Defensoria Pública da União para poder restabelecer o benefício dela. A gente sai de Santana do Cariri, mas continua na região sul do Ceará. Vamos para o miolo ali da região metropolitana do Cariri, porque a Antônia está em Juazeiro do Norte, ligada na nossa FM 106.5, com a seguinte pergunta e esperando uma resposta. A Antônia diz: tenho 23 anos de contribuição e 62 anos de idade. Já tenho direito à aposentadoria, sou funcionária pública. Dá para levar uma boa notícia para a Antônia? Pela regra geral, ela teria que ter
62 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quantos anos ela tem de contribuição? Ela tem 62 anos de idade e 23 anos de contribuição, 23. dever de casa feito. Não, ela tem que ter 25 como servidora. 25 para entrar na regra geral. Arriego, professor, maltratando os servidores Pois públicos. Então aí ela poderia ver as regras de transição, aí porque tem que ver a regra da cidade, para saber se nas regras de transição ela já se enquadraria ou se estaria perto para se enquadrar. Então, Antônia, fica atento a essa observação do professor Paulo Bacelar. São, então, 23 anos de contribuição. Se for, ela não diz em que cidade, mas eu vou deduzir aqui que ela seja funcionária pública da Prefeitura de Juazeiro do Norte, porque mora lá em Juazeiro. Mas pode ser funcionária pública também do Estado, né, professor Paulo Bacelar? Pode ser. Ou de uma cidade vizinha ali. Mas, de qualquer forma, Antônio, estão dadas as explicações e siga esses caminhos aqui, porque a aposentadoria está garantida. Carlos, em Alagoas, tenho 36 anos de idade e nunca contribuí com o INSS. O que faço para eu contribuir? Tá chegando na hora certa. Já tá um pouquinho atrasado, mas 36 anos de idade pode sonhar, né, professor Paulo Bacelar? Luciano, esse programa tá sendo caracterizado como o maior número de perguntas fora do estado do Ceará, reparou? Que bom, professor. Nós somos hoje Mas a pergunta aqui de nacionalizados Alagoas. com a internet, internacionalizados. Obrigado aí o pessoal de Alagoas. Olha, você deve procurar o site do INSS, você não precisa ir ao INSS. Você vai no site do meu.inss.gov.br, mesmo sem logar, sem botar a senha, você vai tirar uma GPS, que é a Guia de Previdência Social. Essa guia você vai informar o seu NIT e o código de pagamento, que pode ser o facultativo 11%, que é o código de 1473, ou o código do autônomo, do contribuinte individual, que é o código 1163. E você vai pagar 11% do salário mínimo. E você já vai estar inscrito na Previdência e filiado à Previdência Social e começar a contribuir todo mês dessa forma. Professor Paulo Bacelar, a Paula em Tianguá diz que a irmã tem problema de coluna, escoliose grave, e aí surge uma dúvida. A irmã mora com a mãe, que é aposentada, e a Paula quer saber se a irmã tem direito ao BPC hoje, aos 45 anos de idade. Tem que ver a questão da renda familiar primeiro. Tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Se ela mora com a irmã e a irmã é solteira, a renda da irmã irá contar no cálculo da renda familiar per capita. Se a irmã for casada, não entra. E ela deve também analisar a questão social com o laudo médico para determinar o impedimento de longo prazo. Ela precisa ter impedimentos que ela tem na sua vida pessoal, que não possa trabalhar, que não possa interagir com as demais pessoas. Então ela deve requerer o laudo médico e dar entrada no meu INSS. Agora, quando ela diz, professor Paulo Bacelar, a Paula fala que a irmã mora apenas com a mãe, que é aposentada. Nesse caso, do ponto de vista da renda, há impedimento? A irmã, ou a mãe, sendo aposentada, ela tem que saber se a renda da mãe é de um salário mínimo no máximo, né? Não pode ser mais do que um salário mínimo. E se a mãe tem mais de 65 anos de idade, para não contar com a renda da mãe no cálculo da renda familiar. Porque se ela mora com a mãe, vai dividir a renda da mãe, com ela vai ser dividido por 2, né? Porque são 2 pessoas que moram no mesmo teto. Então, se ela tiver 65 anos de idade e tiver uma aposentadoria de um salário mínimo, pronto, essa renda, mesmo que ela mora na mesma casa, não vai ser contada, não vai ser contabilizada. Se for contada, o INSS vai negar esse benefício e ela pode recorrer à justiça, que a justiça ela pode flexibilizar, pode diminuir os efeitos dessa renda, analisando o caso concreto, como eu falei há pouco também. Vai um assistente social na casa dela para analisar como é a vida dela, quais são as despesas médicas que ela tem, inclusive com todas as despesas da casa, e aí pode flexibilizar essa questão da renda familiar. Mais uma dúvida agora para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil e do mundo, tem a linha direta, que é o 085-99273-4353. Eduardo em Aracati, sou aposentado por idade, minha esposa faleceu trabalhando na Secretaria da Educação do Estado, porque eu só recebo R$ 882,60 como pensão. Eu estou entendendo a pergunta sim, professor Paulo Bacelar. Pensão por morte? Pensão por morte. Ela deve estar dividindo com outra pessoa, com alguém, o filho ou ex-esposa, alguém que está recebendo também a pensão, porque ninguém pode receber benefício menor do que um salário mínimo, salvo pensão dividida, né, com outras pessoas, e também o auxílio acidente, que é 50% do valor da aposentadoria. Então pode ser menos que o salário mínimo. Fora isso,
não pode ter nenhum benefício menor que o salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, só para acrescentar aqui para o Eduardo, se você ficou com alguma dúvida, Eduardo, porque surgiu aí essa informação complementar do professor Paulo Bacelar na hipótese de divisão dessa pensão, por isso, esse valor, né? Então, se você ficou com outra dúvida ou com mais dúvidas, reenvie a pergunta com outros detalhes que a gente tem o maior prazer em responder. E registrar aqui a abertura desse espaço na FM Canoa 96, no município de Aracati, Canoa, que pertence ao grupo do empresário Expedito Ferreira, que abre o espaço na Rádio FM para essa prestação de serviço tão importante para a população do município de Aracati e uma banda do Rio Grande do Norte, assim como para outros municípios da região jaguaribana. Agostinho está em Fortaleza, minha sogra faleceu, recebi a PPC, o esposo tem direito a ficar recebendo a aposentadoria? Agostinho, fica ligado nessa resposta do professor Paulo Bacelar, que é uma explicação que vale para muita gente. Não, a pensão por morte, que seria o caso dele, né, não pode ser acumulada com o BPC. Nem o BPC pode ser acumulado com nenhum benefício previdenciário. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um BPC e lá na frente ela contribuiu e tem direito à aposentadoria, o BPC é cessado e ela fica com a aposentadoria. Se a pessoa recebe um BPC e um pai ou a mãe morre, ela tem direito à pensão por morte, ela vai ter que optar a pensão em receber o BPC. Então ela acessa o BPC e fica recebendo o benefício ou de aposentadoria ou de pensão. Rafael em Baturité, sou microempreendedor individual e tenho débito, deixei de pagar ainda no final do ano passado e dei baixa no meu CNPJ, mas neste ano reabri novamente com um novo CNPJ. Aí ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se esse período que ele deixou de pagar pode pagar de forma retroativa ou se tudo isso vai atrapalhar no pedido de aposentadoria? Não, não vai atrapalhar o pedido de aposentadoria. Então, se você cessou o MEI e criou um novo, esse período que ficou em aberto, você não pode contribuir porque você não estava com o CNPJ aberto. Então você deve esquecer esse período e passar a contribuir daqui para frente. Professor Paulo Bacelar, a Jane em Fortaleza tem a seguinte dúvida: como funciona a questão do atestado médico para entrar com pedido de benefício no INSS? É a partir de 16 dias com o mesmo CID ou com CID diferentes? Que é o CID, é o código de identificação de quê, professor Paulo Bacelar? Código Internacional de Doença, Luciano. O professor Paulo Bacelar, ele deu um cascudo aqui. Você deve ligar para o telefone 99273-4353 e perguntar o que é CID aqui pro programa. Vou ligar. Pois olha o seguinte, Jane, a gente vai fazer um intervalo rápido, porque o professor Paulo Bacelar me deu um puxão de orelha, que eu não sabia o que é CID, né? Aí tem o Marcos Furlan do outro lado aqui, só se abrindo, rindo, né? Ah, não tem intervalo não? Então vamos lá, Jane. Então agora com o professor Paulo Bacelar levando a sério, né? Olha só, Luciano, o 16º dia, a partir do 16º dia que a pessoa deve pedir o benefício, é para empregados. Eu não sei se ela falou, se ela deu essa informação, se ela é empregada. Não, né? deu essa informação. Mas o empregado, ele fica 15 dias pela empresa, caso ele fique com incapacidade. A partir do 16º dia, ela pede o benefício. Se o benefício é cessado, dentro de 60 dias, Luciano, olha, presta atenção. Dentro de 60 dias, se ela ficar doente novamente, com o mesmo CID, que é o mesmo Código Internacional de Doença, com a mesma doença, ela não precisa esperar de novo 15 dias da empresa. Ela volta, ela vai dar entrada direto no INSS de novo, dentro de 60 dias. Mas dentro de 60 dias, se ela fica doente de outra doença, com outro código, aí ela vai ter que esperar novamente 15 dias, a empresa vai ter que pagar os 15 primeiros dias para ela. A partir do 16º dia, ela vai requerer ao INSS. Então, se for a mesma doença, dentro de 60 dias, ela não precisa esperar os 15 dias, ela pode requerer novamente. As perguntas chegam aqui pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. É para esse número que eu vou ligar para tirar a dúvida sobre o que é CID. Mas o professor Paulo Bacelar já explicou. Paulo em Fortaleza, sou deficiente visual e quero fazer uma pergunta. Estou desempregado, contribuí com 21 anos para o INSS e fui demitido da empresa. Como eu faço para requerer a aposentadoria? Aqui no caso da deficiência visual, professor Paulo Bacelar, 100%. É 100%? Não sei se é 100% aqui, mas eu já estou me antecipando em outra pergunta. Se é monocular, né? Mas se for monocular ou as duas visões, como ele está deficiente,
ele é deficiente, né? Ele tem uma deficiência, não é deficiente, eu não gosto de falar assim. Ele possui uma deficiência. E ele vai poder se aposentar mais cedo, ou seja, com 60 anos de idade, em vez de 65, e 15 anos de contribuição. Então, se ele já tem, não sei se ele falou a idade, porque eu estou sem as minhas perguntas. Ele não falou a idade, professor Paulo Bacelar, Então, apenas disse que tem 21 anos de contribuição. 21 anos. Então, com a deficiência, ele se aposenta com 60 anos de idade. Se tivesse tempo de contribuição, independe da idade. Olha só, Luciano, essa aposentadoria da pessoa com deficiência não foi atingida pela reforma da Previdência. Então, ela mantém a mesma questão anterior à reforma, pela Lei Complementar 142. Então, o homem com a deficiência grave, ele se aposenta com 25 anos de contribuição, com a deficiência moderada, com 29 anos de contribuição, e com a deficiência leve, 33 anos de contribuição, independentemente da idade. Aldenisa em Acopiara. Meu filho tem autismo, fiz a perícia médica já tem um mês, olhei no processo e deu indefinido. O que significa dizer? Foi negado, professor Paulo Bacelar? Indefinido ou indeferido? Indeferido. Foi negado pelo INSS, você deve recorrer dessa decisão ou entrar com ação na justiça. Ana Rocilândia, em Canindé, queria saber, somos 5 pessoas e eu tenho uma aposentadoria por invalidez e tenho meu Bolsa Família, tirava R$960, agora só estou tirando R$480, posso ficar sem o meu Bolsa Família? É possível esse corte, por quê? Pela metade, professor Paulo Bacelar? Por causa da questão da renda familiar, né? Ela alterou a renda quando ela se aposentou. Não é motivo para cessar o benefício, apenas o benefício tendo recebido a aposentadoria, mas a questão da renda familiar. Professor Paulo Bacelar Fernandes, em Crato, ligado na nossa FM 106.5 e também nas redes sociais do Ceará Agora, que retransmitem o jornal Alerta Geral. Ele diz, tenho o auxílio-doença prorrogado até o dia 24 de novembro, que é o dia marcado para a minha perícia, e completo 65 anos de idade no dia 5 de outubro. Nesse caso, eu tenho que dar entrada na minha aposentadoria só depois do dia 8 de novembro, porque o dia que recebo meu auxílio, se der entrada no dia 5 de outubro, corro o risco de não receber meu auxílio e também dar problema no pedido de aposentadoria? E aí, professor Paulo Bacelar, 24 de novembro, uma nova perícia, 5 de outubro, 65 anos de idade, qual é o dia para ele pedir a aposentadoria? Fica difícil dizer, porque a aposentadoria pode ser diferente, Luciano, se ela tiver o auxílio-doença antes, porque vai ser contado como tempo de contribuição, vai entrar nos salários de contribuição para aumentar o valor da aposentadoria dela, a não ser que a aposentadoria seja de um salário mínimo, que aí não tem muita interferência. Então, nem tudo dá para dizer, cravar aqui o direito da segurada. No caso desse aí, precisaria fazer cálculos para saber se vale a pena ela esperar o auxílio-doença ou dar entrada somente na aposentadoria e não esperar o auxílio-doença, né? Mas se ela requerer, se ela fizer a perícia e o benefício, ela já estiver aposentada, por exemplo, mas ela vai fazer a perícia em... No caso, o Fernandes, né, diz, professor Paulo Bacelar, vai fazer a perícia em novembro. No dia 24 de novembro. Aí, com um mês e poucos dias, no dia 5 de outubro, ele completa os 65 anos de idade. Quando ela pedir a aposentadoria ele, dela, no caso, o Fernandes. Quando ele pedir a aposentadoria, não vai ser concedido de imediato, né? Vai ter aquela demora, né? Ou seja, ele vai ter que fazer a perícia. Vai ter que fazer a perícia, porque aí vai perder também o tempo que ele ficou esperando aí do auxílio-doença, né? Mas ele faz a perícia, faz o requerimento da aposentadoria e faz a perícia. Quando o servidor for conceder a aposentadoria, ele vai tirar aquele período do auxílio-doença que foi concomitante e vai conceder a aposentadoria dela. Então não há prejuízo, mas pelos valores, eu não sei se valeria a pena ela pedir antes ou esperar somente a aposentadoria ser concedida. Tem mais uma dúvida, Felipe Siqueira, é Araçuaí mesmo, professor Paulo Bacelar, no interior de Araçuaí, Luciano. Minas Gerais. 678 quilômetros de Belo Horizonte. Então, a todos vocês aí em Minas Gerais, porque a gente recebe muitas perguntas de Minas Gerais, professor Paulo Bacelar. E agora esse ouvinte nos descobriu aqui e vamos carinhosamente tratá-lo com a seguinte pergunta dele e a resposta. O Felipe diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, em 9 meses eu fraturei 7 costelas. Nisso eu desenvolvi um problema de taquicardia vascular. Passei na perícia. Eu consigo aposentadoria integral ou só os meses que o médico me deu? Vai depender do laudo.
É o laudo médico, atestados, que vai dizer se a pessoa tem direito a um benefício provisoriamente ou permanentemente. Se ela não ficar boa, não tiver condições de trabalhar nenhuma outra atividade, ela irá se aposentar por invalidez. Antônio, em Canindé, trabalhei mais de 20 anos em uma empresa em Fortaleza como pedreiro. Hoje não estou mais contribuindo, vou fazer 59 anos de idade em outubro. Queria saber se ainda preciso contribuir para me aposentar e com quantos anos irei me aposentar. Ele vai se aposentar com 65 anos de idade e tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Se ele já tiver os 15 anos, ele diz quanto tempo tem? Ele tem 59 anos de idade e 20 anos de contribuição. 20 anos, já tem o tempo para se aposentar. Mas aí, como ele é pedreiro, ele tem família, ele deve voltar a contribuir, pelo menos contribuir uma a cada ano, uma contribuição a cada ano, como contribuinte individual, para poder manter a condição dele de segurado até ele completar 65 anos de idade. Ele acrescentou outras informações, além desses 20 anos de recolhimento ao INSS, professor Paulo Bacelar. Ele disse que tem 5 anos contratado na prefeitura e também trabalhou em 87, 88, 89 e 90, ou seja, mais 4 anos. Somando tudo aqui, pelas contas, 29 anos de contribuição. Não vai mudar muito se for pedir a aposentadoria com salário mínimo. Isso. 50, ou então, Antônio, a resposta de forma concreta. 15 anos de contribuição, você já fez esse dever de casa e 65 anos de idade, tem que esperar um pouco mais. Agora é o Antônio de Tianguá que quer saber, sou enfermeiro, tenho 42 anos de idade e comecei em 2009. Insalubridade, estou na regra de transição para atingir 86 pontos. Posso calcular de 2009 até 2019 como 14 pontos, multiplicando por 1,4 como direito adquirido. Professor, ele já me deu uma lição aqui, eu não entendi nada e você que vai destrinchar tudo. Lezana, ele está convertendo o tempo especial em comum, que é 40% para cada ano que trabalha, né? Então, se ele trabalhou 10 anos, ele vai ter 14 anos comum, né? 10 anos especial se transforma em 14 anos comum. E 14 anos comum também não tem muita diferença não, porque ele teria que fechar 25 anos de contribuição como especial e ter 60 anos de idade para se aposentar especial. No caso dele, ele vai se aposentar lá na frente, mas pode sim converter esse tempo especial de enfermeiro de 2009 até 2019 e vai aumentar 40% nesse período, porque depois de 2019 não é mais possível essa conversão. Deoclésio em Carnaubal, Deoclésio, ele diz, estou no cadastro da minha mulher, eu posso acionar, ou eu entendi aqui, o texto está inconcluso, incompleto, mas dá a entender, professor Paulo Bacelar, ele pergunta se pode ter a carteira assinada, eu estou no cadastro da minha mulher, isso vai ter algum prejuízo? Ele está falando que ele está no CAD único da mulher, deve ser, né? Ele está no CAD único, aí a dúvida também na pergunta é, por exemplo, se ele tiver a carteira assinada, vai atrapalhar a concessão de algum benefício, professor Paulo Bacelar? Se ela tiver um BPC e ele assinar a carteira, ele tiver renda declarada, ele vai ter a renda familiar per capita vai ser alterada, vai ser aumentada, e o benefício dela sim pode ser cessado. Mais uma dúvida, Maria Lúcia em Santana do Cariri, voltamos ao Cariri cearense. Minha mãe tem uma lesão de risco na coluna, aí ela queria saber se ela fizer o auxílio doença, se a pensão dela corre o risco de ser cortada, ela recebe pensão por morte. E aí, professor Paulo Bacelar, não pode acumular, né, professor? Não tem nenhum problema, auxílio doença pode ser acumulado com pensão por morte, não tem problema nenhum, que não pode acumular com BPC. Se ela é um auxílio-doença, ela pode acumular e não vai ter nenhum problema na sua pensão. Mais uma dúvida agora é da Letícia em Tianguá. Coloquei minha irmã no Auxílio Brasil, sem ela morar comigo e parece que agora vão cruzar os dados do IBGE. E quando vieram, disse que morava só com meu marido. Tem risco de perder meu auxílio, professor Paulo Bacelar? Olha, informações erradas, indevidas, pode sim gerar a cessação do benefício. As pessoas devem ter muito cuidado no fornecimento das informações, porque às vezes uma informação é equivocada, errada ou apresentada de forma consciente, mesmo irregular, pode trazer dores de cabeça no presente e no futuro. Gorete Alencar em Iguatu, minha dúvida é, meu esposo fez uma perícia médica e no resultado a médica pediu aposentadoria por invalidez. Eu gostaria de saber quando vamos saber se deu certo a aposentadoria. Ele recebia auxílio desde 2015, tem 58 anos de idade e é agricultor. E aí, professor Paulo Bacelar,
Com essa decisão, essa recomendação da médica para a aposentadoria por invalidez, o INSS tem que atender a essa recomendação, professor Paulo Bacelar, ou faz algum questionamento? Olha, Luciano, sendo feito pelo INSS, ele deve acatar, né? Então deve seguir essa mesma recomendação. Rafael, em Canindé, diz professor Paulo Bacelar que a mãe é aposentada com um salário mínimo, está recebendo apenas R$320 porque tem descontos de empréstimos consignados. Aí ele pergunta, o banco pode comprometer quase todo o salário, no caso a aposentadoria, com esse empréstimo? 45%, Luciano. Por lei, já foi 25%, já foi 30%, agora é 45% que pode comprometer o valor da aposentadoria. E aí, professor Paulo Bacelar, as pessoas precisam ter muito cuidado em relação a empréstimos consignados. Se as pessoas não pedem, precisam chegar ao banco e dizer, eu não quero. Porque às vezes o dinheiro cai na conta, os aposentados e pensionistas começam a gastar, depois volta a cobrança do banco, e aí, sem dinheiro para devolver, então a reclamação tem que ser feita no primeiro momento. E tem gente que não sabe nem que aquele dinheiro foi de banco, acha que é do INSS, acha que é direito dele, ele sacou, pronto, aí é como se tivesse aceito aquele empréstimo. E para finalizar o nosso bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar, o Cícero está em Baturité. Sou subtenente da Polícia Militar aposentado. Gostaria de saber por que o Estado continua descontando a Previdência depois da gente ter se aposentado. Vamos pagar até morrer? Tem uma lei, né, professor Paulo Bacelar, federal. Né? A reforma previdenciária. Reforma da Previdência Social do governo Bolsonaro, de 13 de novembro de 2019, que determinou o desconto nas aposentadorias e pensões dos servidores públicos. Carnaubal. E eu pude conhecer a cidade de Carnaubal. Então fico muito feliz de poder estar percorrendo aí o estado do Ceará e conhecendo os locais das pessoas que mandam pergunta pra gente. Muito interessante. Então, se você neste final de semana está na região da Ibiapaba, passando por Ipu e Guaraciaba do Norte, fica ali bem pertinho o Carnaubal. Carnaubal é lá pertinho já do Piauí, é mais encostado ali na divisa do Piauí. É muito interessante conhecer as cidades dos nossos ouvintes. Final da nossa conversa, você ouvinte, internauta, um bom final de semana, um grande abraço, muito obrigado pela participação aqui no Alerta Geral e tem muito mais no próximo final de semana. Grande abraço, professor Paulo Bacelar. Grande abraço e até o próximo